Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu vou mostrar o resultado da análise que eu fiz na segunda-feira passada, tá? Para quem não viu o vídeo, é o vídeo abaixo deste postado e vou deixar o link deste vídeo na descrição, tá? Que é uma das estratégias como que eu analiso o gráfico para obter uma dessas estratégias que eu utilizo para operar o mini dólar, beleza? Então, na semana passada eu fiz esse vídeo falando como que eu fazia essa análise, como que eu traçava as linhas, como que eu buscava os pontos principais para ver se o mercado ia chegar na região e quando chegasse na região, a tomada de decisão para fazer tudo certinho a entrada, né, da operação. E hoje eu vim para mostrar para vocês o resultado da semana, né? Que eu faça a análise e essa análise pode acontecer no decorrer da semana. Então, o gráfico pode vir a chegar ou não, né? Se não chegar, tudo bem. Se chegar, beleza, vou estar preparada pela região que eu marquei. Só que eu não vou te dizer que é 100% de assertividade e que é 100% de certeza que o gráfico vai chegar toda semana nesses pontos de marcação, porque eu não sei o que o mercado vai fazer, né? Então, quando chegar, eu sei que eu vou estar preparada para fazer as minhas entradas. Então, vamos lá para o gráfico, que eu vou mostrar aí, dar um parecer mais ou menos aí de como que foi na da semana passada, tá? Então, aqui seria o gráfico, né? Que eu puxei para trás, que foi a análise da semana, gráfico em 60 minutos. Então, eu tracei os pontos principais aí de 1% de baixa e 1% de alta do fechamento. Então, o vídeo que está na descrição, eu gravei ele na segunda-feira e eu fiz, né? Eu peguei a vela de fechamento, joguei 1% de alta, fiz a marcação da linha, joguei 1% de baixa, fiz a marcação da linha, que confluía também com regiões mais do passado gráfico, e fiz as marcações. Coloquei essa caixa em amarelo porque não é às vezes 100% de certeza que o gráfico vai chegar aqui no meu 5, no meu 5,60, 5,60, tá? Ou não é 100% de certeza que o meu candle, né, minha vela vai chegar aí no meu 5,71. Então, chegando a esses pontos, e dependendo do que o gráfico vai fazer, alguns movimentos de reversão, é alguma tomada de decisão para eu entrar na operação, tá? Ele não precisa certamente tocar na linha, beleza? Então, gráfico em 60 minutos, os pontos demarcados, né? E também fiz marcações de topos e fundos fortes que o gráfico deixou, né? No passado gráfico aí anteriormente, para a gente ver qual que é a projeção que o gráfico poderia nos dar aí no futuro. Então, jogando o gráfico aí para a semana, né, para a semana passada, na abertura, né, dos outros dias, no primeiro dia ali na terça-feira, né, que eu fiz o vídeo na segunda, na terça-feira o gráfico foi em alta, ficou em alta o dólar, só que ainda não chegou no ponto, né? Então, assim, algumas outras estratégias que eu utilizo sem ser essa daqui do vídeo, peguei, tá? Em algumas regiões, mas isso não é um ponto que a gente pode estar falando aqui nesse vídeo hoje. Beleza, terça-feira não chegou, quarta-feira o mercado abriu e manteve ali numa certa consolidação, e depois o gráfico foi em queda. E olha onde ele veio buscar, tá? O gráfico veio buscar nossa região de 1% de baixa. Se eu for jogar mais para baixo, tem o nosso 2% de baixa aqui também. Se o gráfico viesse romper, eu saberia que eu aguardaria ali os 2% de baixa para alguma tomada de decisão. Então o gráfico veio, buscou meu 1% de baixa e depois veio numa grande alta. E logo depois ele veio buscar 1% de alta, onde rompeu e foi buscar nossa região de 2% de baixa. Deixa eu puxar o gráfico aqui. E buscou nossa região de 2% de alta. Tá? Então ele foi de uma ponta para outra e sempre fez a correção com a tendência de queda novamente. Então essas marcações aí que a gente faz,
não é da noite para o dia que a gente faz, né? Sempre tem esses estudos do passado gráfico e sempre tem essas correções, porque o mercado ele não vai subir de uma hora para outra, não vai descer de uma hora para outra. Sempre vai ter essas correções de oscilações, onde nesse 1%, 2% ou até 3% ele pode vir a fazer essas correções. 3% eu já acho muito discrepante. Então, se o mercado chegar a romper esses 3%, deixa ele seguir o fluxo e aí buscar alguma outra oportunidade em alguma outra região. Mas nessas demarcações de 1%, 2%, até o 2% para mim é válido. Então o mercado veio, né, buscou região de 1%, depois rompeu região de 1% de alta e veio buscar a região de 2% de alta. Se eu passar o gráfico para 15 minutos e dar um zoom, né, a gente vê que teve essa região da marcação de 60 minutos que confluía aqui. Então ele veio numa região de alta e depois buscou a região de 1% de baixa. Teve uma grande alta no dólar, teve uma explosão da alta do dólar, onde rompeu essa região de 1%. Você vê que ele nem fez correções, né? Nem buscou correções aqui para estar trabalhando em alguma questão de gatilho para buscar uma correção de baixa, já rompeu direto. E aqui ele travou nos 2% e depois tornou a cair. Então, assim, tempo gráfico que eu trabalho, né? Faço análise em 60 minutos, opero em 15 minutos e também opero em 5 minutos, onde o mercado aí, né, voltou a cair na sexta-feira e hoje está vindo aí numa tendência de alta. Vou jogar para 5 minutos e puxar o zoom. Então, o mercado veio em queda, buscou região de 1%, subiu, grande alta. Então, na minha região de 1%, que foi bem nesta linha aqui, né, só foi alta. Então, não tem o porquê eu deixar uma venda programada aqui para correção. Então, aguardei ele mostrar um gatilho. Qual que é o possível gatilho que a gente pode observar aqui, né? Ou a gente pega um candle de força de baixa ou uma estrela cadente, tá? Aqui teve uma indecisão muito grande neste candle, deixa eu puxar mais o zoom. Teve uma indecisão muito grande neste candle aqui, né? Então ele já veio perdendo força, né? Teve grande força, começou a vir perder força, então a região vendedora começou a querer buscar a região. Aqui teve uma vela de exaustão e daí começou vela de baixa e estrela cadente, onde depois na abertura tornou a cair. Então são esses pontos aí que geralmente eu analiso e aguardo o mercado chegar. Se o mercado não chegar no dia, eu busco outras estratégias que eu também utilizo. Mas se o mercado chegar, eu já sei que algumas tomadas de decisões aí eu já posso estar buscando. E aí o mercado veio e aí hoje começou. Cadê você? 26 aqui. Hoje começou numa tendência de alta. Então sempre, né, regiões de fundo busco por compras, regiões de topos que estão distantes, né, estão com valores caros, procuro por vendas. Então vamos voltar para os 60 minutos. Os 60 minutos e vamos fazer a marcação da semana, tá? Deixa eu apagar estas linhas, que hoje é segunda-feira. Hoje é feriado nos Estados Unidos, então geralmente feriado eu não costumo operar. Então aí fazendo o vídeo para vocês. Deixa eu apagar aqui.
Deixar o gráfico limpo. Então, gráfico em 60 minutos. Vou traçar pontos principais aí que o mercado deixou da semana. Então, aqui deixou um topo. Aqui deixou outro topo que foi a correção, então deixa um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui deixou outro topo, confluindo com mais um topo. Aqui e aqui. Deixo um fundo, geralmente eu deixo próximo a outros fundos aqui na região. Outro fundo aqui que conflui com o fundo aqui na frente, que se aproximando aqui deste outro. Vou marcar os dois aqui, que já fica num padrão bem aproximado. E beleza. Então, marquei os principais pontos. Então, o que eu vou fazer? Hoje é dia 25, sexta-feira foi dia 23. Então, eu vou pegar o fechamento. Então, eu vou marcar o fechamento da semana. Mudar a cor. Vou colocar um rosinha aqui. Então, mudei a cor do fechamento. E vou traçar aqui o meu 1% de alta. Então, meu porcento de alta ficou no 5,71. Vou traçar uma linha no 5,71. E vou deixar ela um pouquinho mais espessa para saber que é do 1% de alta. 1% de alta. Beleza. E aqui vou pegar e vou traçar meu 1% de baixa. 5,60. Então, vem aqui no meu 5,60, traço a linha, deixo ela um pouco mais espessa. Por cento de baixa. E vou também traçar meu 2%. R$5,54. Pego a linha não vem. 5,54. E deixo também R$2% de baixa. E vou traçar o meu 2% de alta. R$5,77. Foi. Conferir de novo. 5,77,5. Aqui. Deixa mais aqui para cima. Beleza.
Bom, quando é em alta, costumo deixar as linhas vermelhas, que isso me dá um indicativo de venda. Questão psicológica. Então, aqui venda. Aqui venda. Quando é em baixa, eu deixo as linhas verdes, que isso me dá indicativo de compra. Questão minha, tá? Mas daí já fica mais flexível dentro do gráfico para mim. Então, beleza. Puxei o zoom aqui. Então, temos nossas demarcações de 1% de alta, 1% de baixa. Trocando em 15, dando um zoom, do dia 23, então o mercado abriu hoje, né? Dia 26, ele está seguindo numa tendência de alta. Caso se ele chegue aqui nesta região e me dê padrões de gatilhos para venda, vou fazer a venda. Se ele vem estourando, buscando alta, ou eu busco outras regiões aqui mais acima, ou eu aguardo chegar no meu 2% de alta. Isso, né, às vezes não acontece hoje, mas no decorrer da semana, hoje é segunda-feira, então no decorrer da semana ele pode vir chegar a buscar 1%, 2%, ou da baixa, buscar 1% de baixa, ou 2% de baixa. Então eu já deixo essas linhas demarcadas aí para a semana, que eu sei que quando chegar, eu vou estar pronta, preparada para ver o que o mercado vai me mostrar e que tomada de decisão que eu vou fazer. Então, em outros pontos, outras estratégias, né? Então, eu sempre marco. Mas essa estratégia aí é de sempre correções de 1% de alta e 1% de baixa. Então, analisei o que aconteceu na semana passada e a região foi buscar tanto na região de baixa como na região de alta. E foi certeiro, tá? Não é 100% que ele vai chegar nessas regiões, não é sempre que vai chegar nessas regiões, não é sempre que vai respeitar também as entradas, só que quando chega é um grande indicativo aí que pode acontecer, tá? Então assim, a gente sabe que o mercado não é sempre que vai respeitar, só que quando respeitar a gente vai estar preparado para as melhores tomadas de decisões. Então fiz a análise da semana passada e mostrei para vocês que chegou no ponto e já tracei as linhas aí para ver o que o mercado vai nos mostrar no decorrer desta semana. Se você aí não viu o vídeo passado, dá uma olhadinha ali no vídeo passado que a gente mostra também, eu mostro como que faz essas marcações do gráfico, tá? Tanto de fechamento, abertura, 1% de alta, 1% de baixa, podendo aí chegar até 3% também. E como que a gente toma essas decisões aí para estar buscando pontos estratégicos e pontos aí que pode trazer grandes resultados para nós dentro do mercado. Se esse vídeo foi relevante para você, espero aí que você curta, comente, compartilhe para pessoas aí, para que chegue a mais pessoas na busca por resultados financeiros. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para chegar notificações de novas postagens aí para você estar acompanhando nossos vídeos. Fechou? Grande abraço e até o próximo.